Daniel, mas a gente trouxe aqui muitos problemas, muitas preocupações, aumento de carga tributária, distorções, muitas complexidades, mas vamos trazer notícia boa também? As saídas aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente, né, enquanto advogados, nós contadores aqui, advogados, o escritório R. Fonseca, como é que a gente pode apoiar as empresas aqui para reduzir dentro da legalidade a carga tributária? Tá. Infelizmente não tem tanta notícia boa. A gente tem formas de mitigar, sim, que nós vamos passar por elas, mas eu não tenho tantas notícias boas em relação a esse PL. Primeiro, antes de responder como advogado, acho que a gente tinha que responder como sociedade. Assim, eu acho que as entidades de classe deveriam tentar mitigar tanta anomalia que a gente levantou aqui. Aí, de novo, o AB, CNI, quem quer que seja, deveriam, porque a única forma da gente aproximar do ente público e tentar uma alteração legislativa. Mas sim, Renner, vamos te responder, eu não vou fugir dessa pergunta. Há alternativas para mitigar, né? Por exemplo, a primeira é os lucros de 2025, a corrida pelas ratas. A gente está falando aí de blindar lucros até 2025, é relevante para muita empresa, mesmo que econômico. Talvez a gente tenha uma saída aí até para valuation, quem sabe, sim, de alguma empresa. Temos opções aí no lucro real, por exemplo, tentar estudar um JCP. No simples, não vejo muita saída, a gente poderia tentar mixar entre prolabore e eventualmente dividendos. Reinvestir, às vezes a empresa quer crescer, em vez de pegar, claro que vai depender da decisão empresarial, né? Em vez de pagar dividendos, ele tem um plano de reinvestir, ele usa o próprio dividendos que seria distribuído para investir na sua atividade. Mas eu não vejo muitas outras. É mais caso a caso, a não ser essas conceitualmente que eu levantei. Caso a caso, eu acho que sim, tem que assentar com o advogado, com a consultoria, ver a situação específica da empresa, forma de tributação, o que tem de lucros acumulados, se eu posso reduzir capital social, se eu aporto o capital social, se é JCP ou não. Mas, infelizmente, a lei chegou, a obrigação nasceu. Então, ficar preparada desde agora para obedecê-la e procurar consultoria para tentar essas saídas, se possível. Algumas sim, claro, né? A gente já tem visto isso nas ruas, algumas alternativas, mas é caso a caso. Agora, as empresas menores, né, que não tem governança, ali uma empresa familiar, empresa que existe para pagar as contas mesmo da família, muitas vezes, né? Você acha que vai acontecer aquele famoso jeitinho brasileiro? O sócio vai colocar ali a esposa, o filho, a mãe, a empregada e distribuir lucro para todo mundo? Você acha que isso pode acontecer? Mesmo não sendo a nossa recomendação técnica. Não é a nossa recomendação técnica. Você acha que isso na prática vai acontecer? Vamos lá, eu parto com premissa aqui. Quem quer fazer esse tipo de coisa vai fazer independentemente da legislação, né? Evidentemente que não estamos recomendando, nem estaríamos em condições de fazê-lo, mas quem quer fazer esse tipo de coisa vai continuar fazendo com PL 1087, 88, 89, quantos vierem. Então sim, quem tem essa disposição e esse risco, o apetite para esse risco, vai continuar fazendo. E querendo ou não, uma saída, né? Que não está vedado na lei. Não está vedado na lei. Tá vedado na lei. Se fizer sentido, se ele conseguir, não estou recomendando, ouvintes, né? Procura um especialista. Mas se fizer sentido para ele, de novo, quem faz esse tipo de coisa vai fazer independente do cenário. E um outro contexto que eu acho que pode acontecer, também a gente não recomenda, porque contabilmente é errado, fiscalmente é errado, é começar a pagar despesa pessoal na empresa. Eu pago o boleto da escola do meu filho na empresa. Tecnicamente não está correto. Para lucro real não teria problema, mas para empresas pequenas, simples, por exemplo, ou que é tributado pelo lucro presumido, que a dedutibilidade da despesa não está ligada à manutenção da atividade produtora, não teria problema nenhum. Do ponto de vista estritamente legal. De dedutibilidade. No lucro real, sim. Nas outras não, começa a se pagar tudo por lá e vamos ver o que vai acontecer. Não é a nossa recomendação de novo, mas sim. Aí o princípio da entidade que a gente viveu uma vida defendendo agora fica em questionamento. A gente vê isso na rua, né? O princípio da entidade ele deveria ser observado, mas a gente vê isso na rua. E a confusão patrimonial volta para a discussão. Né? E aí se a gente entrar nesse tipo de seara, a gente tem a possibilidade de descaracterização da pessoa jurídica, que é perigosíssimo e leva a responsabilidade direta para o sócio. Então, assim, de novo, quem quer fazer esse tipo de coisa vai continuar fazendo. Não é essa lei que vai incentivar mais facilidades. Essa lei talvez ela incentive algumas ilegalidades ou algumas condutas que ferem princípios contábeis, como você falou, Ranilson. É o princípio da entidade, a separação do patrimônio entre os sócios e a empresa. Isso é uma regra de ouro. Mais do que isso,
A questão de o resultado econômico e financeiro de uma empresa não pode ser impactado por uma despesa que não seja da companhia, claro, por menor que seja. Correto. Mas, na prática, as pessoas precisam viver. 10% sobre um lucro é uma questão super relevante. E não é difícil uma empresa do Simples, uma pequena empresa, uma média empresa, pagar um lucro desse por mês. Isso não é impossível. Não é. Eu não estou dizendo que é pouco, não estou dizendo que é normal. Eu estou dizendo que isso acontece em várias empresas. Vamos lá, de novo. O Brasil, apesar de rico, a renda é baixa, mas acontece. A gente vê na rua Simples pagando 50, 60, principalmente autônomos, profissionais autônomos, advogado, dentista, mais qualificados. Acontece. Então, acho que a lei, muitas vezes, ela não é pensada pelos efeitos colaterais da própria lei. Que acaba vindo com ela, mas vem com ela. Porque são empresas que voam abaixo do radar. O que é isso? Elas não estão na régua de fiscalização à Receita Federal, por exemplo. Na régua de hoje. É claro que a tecnologia ajuda a baixar essa régua, o sistema ajuda a baixar essa régua, e por isso a gente não recomenda fazer. Mas eu acho que é uma distorção da própria lei. Absolutamente correto. É uma distorção da lei. E se isso acontecer, a gente vai ter umas anomalias no seguinte, que às vezes uma pessoa que tem a empresa pagando os custos dele, né? Porque, em princípio, como você disse, está fora do radar, para a Receita Federal não tem problema, o tributo está sendo pago, corretamente pago, e chega no ponto da anomalia que o empresário tem um padrão de vida altíssimo, e para fins legais ele é pobre, porque não tem salário, não tem dividendo, mas está lá, mora no condomínio, tem um carro, tudo em nome da empresa. É uma anomalia que seguramente vai ser acentuada com esse PL. Não estamos recomendando, mas fatalmente vai acontecer. Até porque isso gera riscos também legais, né? E aí, Renner, a gente volta no começo, desculpa te cortar, a gente volta no começo do nosso podcast. A finalidade de tributar dividendos pode não ser alcançada por conta desse tipo de coisa. É o desvio de finalidade da lei. E tem um outro ponto também que a gente sempre, né, no meio empresarial, a gente sempre ouve, né, um empresário fala assim, mas o governo é como se fosse um sócio, né? Tudo leva a crer que é como se a gente estivesse aumentando a participação desse sócio governo na nossa empresa. Zero. Ou então fazendo uma distribuição desproporcional de lucros para ele, né? Ou seja, correto. De novo a gente vai continuar com esse sentimento de que o empresário está dividindo ali o bolo de uma maneira desigual ou injusta. Corretíssimo. E tem um outro cenário ainda, que é muito comum em empresas, que ela tem um lucro econômico, mas não tem caixa. E ela tem que destinar o lucro. Não pode ficar no PL o lucro, ela tem que dar uma destinação para o lucro. Se ela tira o lucro do PL e passa para o passivo, ainda que não pague esse lucro, ainda que não efetivamente mande o lucro para a conta corrente dos sócios, já haveria tributação, não é isso? Já haveria, porque pelo PL, do jeito que ele foi aprovado, o crédito, e aí contabilmente falando, é o registro do passivo, já nasceria a obrigação. Registrou o passivo, já deveria reter, se vai pagar ou não, pouco importa. Mais uma importância, então, de um bom contador, de uma boa estrutura contábil, para usar os mecanismos que são permitidos em lei. Porque ele pode incorporar esse lucro ao capital social, ele pode registrar uma reserva de lucros no PL e não pagar esse imposto ainda. Enquanto ele não tem o caixa, ele tem mecanismos legais aí para não pagar esse imposto, né? O Renner, é o que eu sempre falo e eu repito aqui para os ouvintes, se antecipem, porque quem se antecipar vai colher bons frutos, porque a lei não é boa, então se antecipem.